Olá, gente. A gente vai falar agora sobre a disciplina de anatomia humana como tema, tá? Para vocês acompanharem aqui, tá certo? Sistema reprodutor masculino. Aqui a professora Marina e a professora Tarsila, tá certo? Em minhas redes sociais. E vamos lá, né? Iniciar como objetivo. Conhecer os principais órgãos do sistema genital masculino, compreender a fisiologia da ejaculação, entender o mecanismo de fabricação de espermatozoides e aprender sobre os padrões de normalidade do esperma, tá? Então, para você compreender, primeiro a questão da reprodução, capacidade do ser vivo de gerar outro ser vivo da mesma espécie, isto é, com as mesmas características, tá? Através desta função é o que ocorre a perpetuação da espécie. O sistema é responsável por emitir a reprodução, é o sistema reprodutor, certo? A reprodução na espécie humana é do tipo sexuada, realizada por células específicas, que são as gametas, certo? Então, não sei se você lembra do ensino médio ainda, que cuja união resulta na formação de um zigoto, certo? Então, vamos lá, gente, continuando aqui. Aqui, né, que está abordando as idades reprodutivas, certo? Olha só, para você ver aqui bem direitinho, tá? A idade reprodutiva é limitada a certos períodos, tá? Inicia no final da puberdade, mulher na menarca, tá? Atinge seu clímax na idade adulta e decresce com avançada idade, mulher menopausa e o homem andropausa, certo? Então, o cromossomo, né? Não sei se vocês lembram, sexual comum a machos e fêmeas, tá? É o cromossomo X, tá? Que é o cromossomo comum aos dois, né? XX e XY, certo? O cromossomo sexual presente apenas em machos é o cromossomo Y, tá? De forma que as fêmeas apresentam dois cromossomos, XX, certo? Então, é só para você ter ideia, tá? Lembrar um pouco, né, lá da biologia, né, do ensino médio, ok? Então, vamos lá. Componentes do sistema reprodutor masculino. As gônadas, que são os testículos, as vias condutoras dos gametas, onde tem os túbulos e ductos dos testículos, o epidídimo, importantíssimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, a uretra e o órgão de cópula, que é o pênis, tá? Os componentes do sistema reprodutor masculino, glândulas anexas, vesícula seminal, próstata e glândulas bulbo-uretrais, certo? E as estruturas eréteis são os corpos cavernosos e corpos esponjosos, certo? Aqui, gente, a gente tem que ter cuidado onde tem a dilatação dos vasos sanguíneos, que são os corpos cavernosos, né? Enfim, existe algumas patologias, tá? Onde o homem, ele não tem culpa de ficar com o pênis ereto e ele não consegue mais, digamos assim, relaxar e, no caso, não ter mais a ereção. Então, ele fica ereto, tá? E às vezes é preciso de uma intervenção cirúrgica por conta desses tipos de patologias. São consideradas emergências, tá? Fimose, né? Fimose, parafimose, enfim, tá? Então, quando acontece de a pessoa, né, no caso, forçar muito ao ponto de expor a glande numa fimose, que aí fica, que prende, né? É considerado também uma emergência, cirurgia de emergência, que fica prendendo, pode necrosar e, no caso, tem uma amputação parcial de pênis, né? Tem que ter cuidado, quem tem fimose, parafimose, enfim, tá? Então, tem que fazer todo um tratamento, nada de ficar forçando, né, para expor essa glande. Então, você, quando for passar uma sonda no paciente do sexo masculino, eu sempre oriento: olha, terminou de passar a sonda, volta a glande por canto, porque depois o paciente vai ter uma vida sexual ativa e vai atrapalhar um pouco, porque
né? No caso, de tanto ficar exposta à glande, o prepúcio ele não vai mais cobrir, né? Enfim, estruturas externas, bolsa escrotal e testículos, certo? Então, anatomia do sistema reprodutor masculino, nós temos os testículos, o escroto, o epidídimo, tá? Produção dos espermatozoides, temos a uretra, nós temos o canal deferente, a bexiga, o pênis, certo? Nós temos a próstata, o ânus, a vesícula seminal, tá? Então, quando se tem a ejaculação, fora o espermatozoide, eu vou ter líquido seminal, líquido prostático também no meio, tá? Então, para você ver bem direitinho aí. Então, os testículos são órgãos produtores de espermatozoides e hormônios, testosterona responsável pelo aparecimento de caracteres sexuais secundários. Durante a puberdade, os testículos crescem para dar início à espermatogênese. Após a puberdade, o volume dos testículos podem ser aumentado em até 500% se comparado com o tamanho antes da puberdade. O número de dois, né, que são ovoides, facilmente palpáveis. Então, você, quando for enfermeiro, lá na atenção primária, que seria no posto de saúde, você tem que pedir licença à mãe, abrir a fralda da criança quando você for fazer a puericultura. Puericultura é, no caso, né, um exame físico do bebê. E aí você tem que palpar se lá, né, tem, tá? Em número de 2, tá? Lá na bolsa escrotal, certo? Os ovoidezinhos, tá? Onde o esquerdo está, em geral, inferior ao direito, certo? Ok? Então, no nosso organismo, nem sempre tudo é igual. Às vezes tem uma perna um pouco maior que a outra, enfim, tá? Túbulos seminíferos, tá? Localizado onde os espermatozoides são produzidos, tá? Túbulos seminíferos, vamos voltar aqui para você compreender, tá? Eu não sei se esse daqui ele tem, eu não tô vendo nessa imagem, tá? Mas, ok? Vamos ver aqui uma outra que esteja, né? Que esteja mostrando, né? Acredito eu que talvez, se não, eu posso mostrar em outro momento, tá? Que o tubo, os tubozinhos, tá? Tá aqui, tá mostrando os túbulos seminíferos, tá certo? Onde é produzido, tá bom? Então, vamos lá. Túbulos seminíferos, o local onde os espermatozoides são produzidos. Cada testículo possui 250 a 1000 túbulos, tá? Para que a formação normal do espermatozoide ocorra, é preciso que a temperatura dos testículos seja cerca de 2 a 3 graus inferior à temperatura corporal, né? Então, gente, para você ter a noção, digamos assim, quando, posso dizer aqui, meu Deus do céu, os espermatozoides, eles podem, né, quando o homem ejacula, tá? Que aí, no caso, ele faz, tem um relacionamento com uma mulher, tá? Então, os mais poderosos espermatozoides, vamos aqui, sobrevivem até 5 dias. Então, não necessariamente ela vai ovular no dia, né, do relacionamento amoroso lá que você teve com ela, né? Às vezes, ele pode ficar vivo até 5 dias. E aí, no caso, nesse período de 5 dias aí, sem proteção, você pode virar papai, né? Entendeu? Então, não brinco muito, não. Mas a média de sobrevivência, segundo, né, a grande maioria, de 48 a 72 horas, né, depois da ejaculação. Essa sobrevida significa que dá, sim, para uma garota, né, uma jovem engravidar, ok? Mesmo fora do período fértil, tá? Por mais raro que isso seja. E quando a mulher está grávida, professora, ela corre risco de engravidar, mas ela não está grávida, ela pode, é raro, mas ela pode correr o risco de engravidar sim, tá? Já aconteceu casos, é raro, mas acontece, tá? Então, no caso, bem direitinho para você prestar atenção nisso aí.
Nos países, eu tinha até esquecido, eu lembrei, aqueles países orientais, tá? Onde o pessoal só vê o olho do povo, às vezes até o olho escondido das mulheres, né? Ninguém fala de nada, a televisão não passa nada sobre isso. O que é que acontece? Para não ter muito, não ter, digamos assim, as mulheres não terem assim, muitos filhos, né? O que é que os homens fazem? Eles pegam um lençol, tá? Eles se colocam assim na areia quente e eles se sentam em cima desse pano. E aí eles matam os espermatozoides, certo? Não tosta, entendeu? Só esquenta um pouquinho. As denominadas células, tá? De Leydig, ou células intersticiais, mais fácil falar, ocupam a maior parte do espaço entre os túbulos seminíferos. As células de Leydig, certo? Ou células intersticiais, são responsáveis pela secreção, consertem aí, do hormônio masculino chamado de testosterona. Depois eu conserto aí esses errinhos. Sempre tem uns errinhos básicos, né? A gente com o tempo vai corrigindo, tá? Perdoem aí, sempre tem uns errinhos, tá? Túbulos seminíferos, tá? Para você ver bem direitinho onde tem a produção deles, tá certo? Epidídimo, ok? Estrutura em formato de C, situada contra a margem posterior do testículo, onde pode ser sentida pela palpação. A função, armazenar os espermatozoides até o momento da ejaculação, né? As mulheres aí, né, que são, digamos assim, quando eu fazia faculdade, uma até me ensinou, né? Você tem que verificar, fazer o autoexame também, né, do homem, né? Já que o homem não faz, a mulher faz, né? Então, mas o homem deveria fazer também. Então, como é que eu sei que o marido tá me traindo, né? Quando esse epidídimo, tá, meninas? Ele não fica cheinho, você toca lá, não fica cheinho, tá? Então, geralmente, quando ele tá sempre muito vazio, é porque, né, pode acontecer coisas, né? Não tô afirmando, né? Então, fique atenta. O epidídimo pode ser dividido em 3 regiões: na cabeça, no corpo e na cauda. Cabeça recebe espermatozoides diluídos. No corpo, o espermatozoide amadurece. Na cauda, o espermatozoide fica armazenado, concentrado. Epidídimo, vasos sanguíneos, canal deferente, cauda do epidídimo, túnica, tá? Albugínea, túnica vaginal e cabeça do epidídimo. Nem que você não queira, você homem, você tem uma túnica vaginal. Ducto deferente, continuação da cauda do epidídimo e conduz os espermatozoides até o ducto ejaculatório. Sobem para o abdômen, contornando a bexiga urinária e terminam no ducto ejaculatório. O ducto deferente tem cerca de 30 centímetros de comprimento. O método de corte dos ductos deferentes é chamado de vasectomia, sendo utilizado como método contraceptivo, tá? Ducto ejaculatório, formado pela junção do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. Das vias de condução dos espermatozoides, é a porção de menor dimensão. Em quase todo o seu trajeto está situado na proposta e vai desembocar na parte prostática da uretra. Ducto ejaculatório, anatomia, bexiga, próstata, ducto ejaculatório, vesícula seminal. Na uretra, faz parte do sistema urinário e reprodutor. Atenção a isso, tá, gente? E outra, pelo amor de Deus, lembre disso. Geralmente, nos homens, né, as infecções, elas geralmente não aparecem tanto quanto na mulher, por conta, né? Vocês lembram, né? Lá na biologia, né? Enfim. Então, quando tem essa dobrinha aqui, tá? Essa curva, fica mais difícil. Claro que vai acontecer infecções, mas fica mais difícil fazer todo esse trajeto até chegar aqui, ó. Geralmente, né, a bactéria fica alojada, mas ela tem aquela dificuldade devido, né, essa distância, tá? Então, medindo cerca de 20 centímetros, é muito mais longa do que a uretra feminina, tá?
quando a uretra masculina deixa a bexiga, ela passa através da próstata e se estende ao longo do comprimento do pênis. Assim, a uretra masculina atua com duas finalidades: a urina, né, e o esperma, né? Vesículas seminais são bolsas situadas na parte posterior inferior da bexiga, tá? O sêmen consta de espermatozoides e componentes líquidos, sendo a função destes últimos ativar os espermatozoides. Rico em frutose, que nutre os espermatozoides. Líquido viscoso, que auxilia na motilidade dos espermatozoides. Compõe 60% do sêmen. Vesículas seminais, anatomia. Tá, gente? Então, para você ver bem direitinho aí, tá? Próstata, ampola do ducto deferente, a bexiga, ureter, tá? Ducto deferente, vesícula seminal, ramo isquiopúbico, ok? Próstata, órgão pélvico ímpar, situado inferior à bexiga e atravessado em toda a sua extensão pela uretra, ponto G masculino. Formato tecido muscular liso e tecido fibroso, mas contém também glândulas. A secreção destas glândulas junta-se à secreção das vesículas seminais para constituir o volume do líquido seminal. Então, vamos lá, você que é homem, né? Ah, eu não quero fazer a vasectomia, porque senão eu não vou conseguir ter ereção e tal, não sei o que. Lembrando que a tua ejaculação, criatura divina amada, não é só espermatozoide, certo? Aí vai ter o que junto, criatura de Deus amado, vai ter na tua ejaculação agora, já que tu fez a vasectomia, vai ter na tua ejaculação líquido seminal, né? E líquido prostático, certo? E quando você também, para concluir o babado, tem problema de próstata e retirar da próstata, né? Tu é tão assim que tu ainda vai ter das vesículas seminais. Então, tu tem 3 chances na tua vida, né? Diferente das mulheres, né? Secreção litose alcalina, motilidade dos espermatozoides e neutralização das secreções vaginais. Então, próstata, anatomia na normal e na próstata aumentada. Uma das cirurgias que eu não gosto muito de ficar no pós-operatório, após a cirurgia, é de próstata. É uma cirurgia que dá muito trabalho. Gente de Deus, como dá trabalho. Tu não tem noção como dá trabalho, né? Então, nem queira saber como é esse trabalho, viu? Tem até um vídeo de eu falando lá na frente, né? Enfim, né? Dessa irrigação, né? Essa irrigação que nós iremos fazer no primeiro dia, soro gelado, né? Sonda 3 vias, enfim, tá? Isso aí é sendo os próximos capítulos, certo? Então, próstata aumentada, tá? Exame do toque, quem faz isso é o médico, certo? Todo médico, dependendo da hipótese diagnóstica, pode realizar o exame de toque retal, ok? Ele é apenas mais uma ferramenta que vai auxiliar no diagnóstico de determinadas doenças, desmistificando, fica em uma profundidade entre a primeira e a segunda junta dos dedos indicador quando inserido no reto, ou seja, mais ou menos 50 milímetros, certo? Em casos de suspeita de câncer, o exame de próstata é acompanhado do exame de PSA, tá? O pênis é um órgão masculino da cópula. O pênis é normalmente flácido, certo? Quando seus tecidos vacunares se enchem de sangue, apresenta-se túrgido com sensível aumento do volume e torna-se rígido da ereção. O pênis é formado por 3 cilindros de tecido erétil, os corpos cavernosos, os corpos esponjosos, tá? Aqui na anatomia interna, nós temos aqui, tá? Existe, tá, gente, medicações que são aplicadas no pênis também, tá? Só pra gente descontrair aqui um pouco, tá? Existe a injeção diretamente, tá, no pênis. E existe, né, pomadas, né, géis, enfim, também no pênis, tá? Só pra você saber um pouco também. Então, tem uma uretra, tá certo? Tem um corpo esponjoso, tá? Eu tenho um septozinho, ok? As trabéculas cavernosas, túnica, tá? Veia dorsal, profunda, tá? Pele, enfim, tá? Então, tem todo uma anatomiazinha antes. Corpo do pênis. Os corpos cavernosos se fixam em suas extremidades posteriores ao isquio e pubis, certo? Glande,
tá? Não é cabeça do pênis, não é glande. Corpo esponjoso, corpo cavernoso, a raiz, certo? Ok? Os corpos cavernosos se fixam em suas extremidades posteriores ao isquiopúbico. O corpo esponjoso apresenta anterior glande, posterior bulbo. O pênis apresenta raiz, parte pélvica, corpo, parte livre. A glande, ok? No caso, é rica em terminações nervosas e sensível à estimulação sexual. A glande está recoberta por uma extensão variável, por uma dupla camada de pele, prepúcio. A fimose, quando a glande não consegue ser exposta devido ao estreitamento do prepúcio. A circuncisão, procedimento cirúrgico para a correção da fimose. Isso que eu estou querendo te dizer. Se não tiver, tem uma pomadinha, você passa, se não resolver, vai ter que passar por procedimento cirúrgico. Você não pode forçar, galera, pelo amor de Deus, não pode forçar essa pelezinha que é o prepúcio, você não pode forçar para expor a glande, tá? Por quê? Porque pode acontecer complicações e aí ficar preso aqui, o prepúcio, essa pelezinha não voltar, e aí é considerado uma emergência, podendo até amputar este pênis, tá? Uma amputação parcial ou até total. Então, não brinque com seu passarinho. Escroto, vamos conhecer escroto. Bolsa de pele situada abaixo do pênis, que aloja os testículos, formado por musculatura lisa. Seu aspecto varia com o estado de contração, aparecendo curto e enrugado quando contraído, como acontece no frio. Sua função é atuar como termostato, visando manter a constância desta temperatura. Ele mantém a temperatura inferior ao resto do corpo, 34,4 graus Celsius. O calor excessivo destrói os espermatozoides, certo? Infertilidade masculina. É definido como incapacidade de engravidar a parceira após um ano de relações sexuais frequentes. Em muitos casos, a mulher sempre acha que ela é a infértil da relação. Não confundir com a esterilidade, que é definida como a incapacidade definitiva de engravidar a parceira. Pode ser causada pela diminuição do número de espermatozoides. O exame espermograma pode diagnosticar. Fatores de riscos de infertilidade. Baixo número de espermatozoides, a ausência de espermatozoides por falha na produção no testículo ou por um processo de obstrução, diminuição da mobilidade do espermatozoide, o que impede, tá? Que este encontre, né? E fertilize o ovo, tá? Impede que este encontre e fertilize o ovo. Vou até corrigir depois aqui. Processo que ocorre na trompa ou tubo uterino. Alterações na forma do espermatozoide, o que interfere na sua capacidade de penetrar nas camadas do ovo. Dificuldade no coito por um distúrbio da ejaculação ou da impotência, tá? Na ejaculação na impotência. Fatores de risco sociais, propícios que o homem está exposto a alta temperatura com padeiros, tá? Eu acabei de comprar um frango ali no restaurante. Gente, é tão quente, né? A churrasqueira, que aquele pessoal ali acaba, né? Acontecendo a essa exposição excessiva de temperatura. Motoristas e empregados de escritório também são profissões críticas. Banhos quentes de imersão, saunas e solários também têm uma influência acrescida na infertilidade. Uso de roupas apertadas, alterações significativas do peso, tá? Tipo e frequência das relações sexuais e idade do homem. Termos técnicos, fertilidade. Eu até andei corrigindo, tá? Teratospermia, diminuição do número de espermatozoides morfologicamente normais. Hiperespermia, aumento do volume do sêmen. Hipospermia, diminuição do volume do sêmen, tá? Então, astenosospermia, diminuição da mobilidade do espermatozoide. Necrosospermia, imobilidade total por morte dos espermatozoides. Azospermia, ausência de espermatozoide. Oligospermia, quantidade diminuída de espermatozoide. Aqui, gente, é o padrão normal do sêmen, tá? A cor do sêmen pode variar entre branco e cinza claro. Sêmen translúcido pode indicar aumento de ejaculações diárias. A textura em condições ideais também é variável.
Logo após a ejaculação, o líquido seminal é fluido e levemente gelatinoso. Após poucos minutos, existe uma tendência à coagulação. Depois de cerca de 30 minutos, a consistência volta a se modificar e o sêmen se liquefaz completamente, ficando totalmente fluido, certo? Aqui nós temos o sêmen escuro ou vermelho. O líquido seminal escuro vermelho vivo pode indicar hemospermia, tá? Sangue no esperma. Pode aparecer após procedimento cirúrgico, como biópsias de próstata ou traumas. Não significa um problema grave e por isso tende a desaparecer sozinho após alguns dias. Caso demore mais de 3 dias para desaparecer, é recomendado ir ao urologista, tá? Turvo amarelo, infecções do sistema reprodutor masculino causada ou que causam a presença de secreção purulenta. Piospermia, lembrando que o termo técnico de pus é pio, tá? Por isso que pus mais esperma é piospermia. Em geral, existem outros sintomas associados, como desconforto urinário, ejaculatório ou até mesmo dor testicular. Pode haver odor, sinal ou não na hemospermia. Avaliação urológica imediata, sendo frequentemente necessário o tratamento com o uso de antibióticos. Então, vamos lá treinar um pouquinho. Em homens com idade avançada, é comum o aumento da próstata, que pode culminar com a remoção cirúrgica do órgão. Tal procedimento poderá acarretar, dentre outros efeitos, tá? A ausência de espermatogênese? Não, nada a ver, tá, gente? Está falando da próstata. Dificuldade de urinar, né? Pode até ser, mas vamos ver os outros itens, porque com a próstata muito aumentada, pode acontecer isso aí, tá? Só que ele diz aqui, ó, em homens com idade avançada é comum aumento da próstata, o que pode ocasionar ou culminar com a remoção cirúrgica. Tal procedimento poderá acarretar, então, após a retirada. Então, após a retirada, não tem dificuldade de urinar, teria dificuldade se a próstata ficasse aumentada. Aumento na produção de testosterona? Não. Diminuição do volume do fluido seminal? Sim, tá? Aumento da estimulação sexual? Não tem nada a ver isso aí. A vasectomia, laqueadura, ligadura das tubas uterinas, tá? São métodos anticoncepcionais considerados eficientes e partilham do mesmo princípio. Na mulher, as tubas uterinas, ao serem ligadas ou cortadas cirurgicamente, impedem a fecundação do óvulo e posterior chegada do útero para a implantação do embrião. No caso da vasectomia, qual estrutura é ligada ou cortada para impedir a passagem do espermatozoide? Então, seria qual? O ducto, gente. O ducto deferente, né? Ducto deferente. Tronco de Falópia feminina, tá? Uretra, não tem nada a ver, tá? Você ficaria... e ureter também não, é lá dos rins, enfim. Então, você ficaria na dúvida entre ducto deferente e epidídimo, tá? Então, seria no ducto deferente, tá? Diferentes métodos de controle de natalidade têm sido usados pela população. Um desses métodos está ilustrado nesta figura. A utilização deste método provoca, né? Então, aqui a gente tem a explicaçãozinha, tá? No caso, a inibição das glândulas? Não. A interrupção do transporte dos espermatozoides? Né? Sim. A redução da libido? Não. E aumento da produção de testosterona? Também não. A reprodução é essencial para a perpetuação da espécie. Nos seres humanos, os gametas são formados por meiose nas gônadas masculinas e femininas. Sobre o sistema reprodutor masculino, é incorreto, errado afirmar. O hormônio masculino testosterona é produzido pela próstata, não tem nada a ver. E os espermatozoides pelos testículos, né? Então, não, né? Então, a errada é essa. O restante está correto. O sêmen é composto pelos espermatozoides, pelas secreções das glândulas seminais e próstata. A vasectomia é uma cirurgia que secciona os ductos deferentes, possibilitando durante a ejaculação a liberação de sêmen sem espermatozoides. O útero possui diversas camadas, entre elas o endométrio, local no qual o embrião se fixa após a fecundação. Os ovários liberam os ovócitos, além de produzir hormônios como os estrogênios e a progesterona. A figura abaixo representa o esquema de um espermatozoide humano. Sobre as estruturas que o compõem, o processo de fecundação, escolha a alternativa incorreta.
No momento da fecundação, o núcleo e as mitocôndrias entram no óvulo, tá, gente? Então, no momento da fecundação, o núcleo e as mitocôndrias entram no óvulo, será, gente? Então, essa aqui é incorreta. O restante está correto. O núcleo carrega o material genético paterno, que ao se juntar com o material genético do óvulo, originará o zigoto diploide, tá? As mitocôndrias produzem a energia necessária para a movimentação do flagelo, ok? O flagelo é uma estrutura de locomoção que permite ao espermatozoide chegar até o óvulo. O acrosoma contém enzimas capazes de provocar a ruptura da membrana do óvulo, ok? Assistir os vídeos, referências, tá? O valor de um homem não se dá pelas roupas ou bens que possui, e sim pelo caráter e beleza dos seus ideais, o livro sempre diz, tá? E olha, o grande gênio aí, Charles Chaplin.